Este ano, nosso colégio nos desafiou a enfrentar as barreiras do conhecimento, a trabalhar em equipe e a lidar com as dificuldades que encontramos na leitura. Tudo isso por meio do projeto Desafio de Leitura, em que participamos junto de nossa agente de leitura, Denise. O nosso objetivo é incentivar a leitura e mostrar como é prazeroso ler. Meu nome é Raquel da Conceição de Souza. Tenho 18 anos, moro no Rio de Janeiro, estudo no Colégio Estadual Bangu e participo do Desafio de Leitura. Me chamo Renan Santana, tenho 17 anos, moro no Rio de Janeiro, estudo no Colégio Estadual Bangu e também participo do Desafio de Leitura. Nossa agente de leitura está sempre ao nosso lado, nos apoiando e incentivando a ir cada vez mais longe com nossos projetos. Aprendemos muito com ela, por ser uma ótima leitora e ter um gosto por livros muito aguçado. Nos ensinou a tentar prosseguir com a leitura de um determinado livro, mesmo ele não sendo tão cativante. Meu time, que se chama Caçadores de Ideias, está cada vez mais habituado com a leitura. Aprendemos bastante em relação ao trabalho em grupo. Mesmo quando as ideias não eram compatíveis, conseguimos lidar com esse desafio. Com respeito e uma grande dose de paciência. Trabalhamos juntos e tudo deu certo. Meu time chama-se Desbravadores da Leitura. É muito bom ter um time para discutir sobre livros ou dar a sua opinião sobre determinado assunto. Alguns, quando começaram a participar desse projeto, não gostavam de ler ou não tinham o hábito da leitura, mas com o tempo foram se identificando com o livro e ganhando gosto de ler. É o caso de Marcela Ferreira, que não era nem um pouco apegada a livros. Na verdade, ela achava que ler era apenas para nerds. Depois que entrou para o grupo, começou a gostar de ler, ou melhor, praticamente se apaixonou pela leitura. As tecnologias do mundo moderno fizeram com que as pessoas deixassem a leitura de lado, o que resultou em jovens desinteressados pelos livros, possuindo vocabulários cada vez mais pobres. Realmente, isso é muito triste. Porém, tentamos mudar essa realidade com o trabalho do nosso time. Por causa desse problema comum neste século, nosso time procurou estar sempre utilizando novas tecnologias a favor da leitura, buscando virtualmente novos textos, livros, autores, ou seja, buscamos tudo o que viesse nos enriquecer culturalmente para nos conectar ao mundo e suas tecnologias. Com o desafio de leitura, planejamos e realizamos diversos trabalhos, com o intuito de apresentar, socializar e estimular o hábito de ler, fazendo com que alunos que não liam nada fossem apresentados a textos e estimulados por leitores mais antenados a estarem sempre atrás de uma boa leitura. Como é organizado o desafio de leitura? Fácil. Nós temos a cada reunião um desafio literário. Esses dias tivemos que reescrever uma crônica de Machado de Assis. Foi muito legal. Que apesar de ser um texto antigo, os fatos narrados são também atuais. Conhecemos um lado deles que não sabíamos que existia. Um lado muito engraçado. Tivemos também a chamada selfie literária. Um desafio em que era necessário tirar uma selfie com o livro que nós mais gostamos. Que desafio! É claro que sou apaixonada por vários livros, não podia escolher somente um, então tirei minha foto com 9 livros. Minha ideia era mostrar que não gosto apenas de um, mas sim de vários de assuntos e gêneros diferentes. Para minha selfie, claro que não pude deixar de homenagear o livro da saga que mais amo, Resident Evil. Sim, gosto de muitos outros livros, sagas e gêneros. Porém, a ação, o mistério, suspense e o terror são minha preferência. Um dos desafios foi fazer uma música sobre o incentivo à leitura. Meu time fez uma paródia de Fico Assim Sem Você, de Claudinho Bochecha. Porque é que tem que ser assim, um livro tem que ter um fim. Eu leio a todo instante, de livros sou amante, quero mais livros pra mim. Promovemos o Circuito do Livro. Nele nós realizamos várias atividades como sorteio de livros, é claro, doação e trocas de livros, recitação de poesias, exposições de fotos e trabalhos, que por sinal foi muito interessante, pois houve a participação de alunos e professores. Organizamos também murais, incentivando a leitura e sugerindo livros. Neles, nós colocamos nossas ideias sobre os benefícios da leitura e sua importância, não só na nossa vida escolar ou acadêmica, mas sim também em nossas vidas pessoais, pois a leitura e o conhecimento são valores que levaremos por toda nossa vida. Neste pequeno quadro,
inserimos alguns livros que os integrantes do Desafio da Leitura leram. Nele, nós colocamos também nossas opiniões sobre cada livro. As bolinhas azuis representam os livros que nós gostamos, e as bolinhas vermelhas, os que nós não gostamos muito. É claro que as azuis ganharam, pois amamos livros. Fizemos também as intervenções protagonistas. Nestes desafios, convidamos os alunos a participarem de nossas reuniões e fizemos empréstimos de livros. Depois, nos reunimos para conversar e trocar opiniões sobre eles. Foi maravilhoso, pois demos e recebemos dicas de livros que muitas vezes desconhecíamos. Tivemos alguns passeios culturais para teatros e óperas. Nessa foto, nós assistimos a uma ópera que falava sobre as cartas de Dom Pedro I para Domitila, aprendendo assim um pouco da história de nosso país. Chique, não? Eu mesma nunca havia ido a uma ópera, e foi uma oportunidade muito interessante e importante. O hábito de ler deve ser estimulado na infância, para que o indivíduo aprenda que ler é algo importante e prazeroso. Assim ele será um adulto culto, dinâmico e perspicaz. Ler e compreender o que os outros dizem nos difere dos animais irracionais, pois comer, beber e dormir até eles sabem. É a leitura, no entanto, que proporciona a capacidade de interpretação. A força, a confiança, a honestidade e o entusiasmo que hoje mora no coração de vocês são combustível suficiente para durar para toda a vida. Não deixe jamais que essa chama se apague. Palavras de Pedro Bandeira. E acrescentando, que a leitura e os livros sejam sempre nossos companheiros.